Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Esse vídeo foi muito pedido por todos vocês, que é o vídeo que eu vou falar sobre prostatite. Essa que é uma doença que vem acometendo muitos homens e muitas pessoas me procuram. Muitos homens estão sofrendo com essa doença, uma doença de difícil trato, uma doença complexa, com poucas informações, onde até mesmo os médicos carecem de informações importantes e estudos sobre essa síndrome. Com isso, muitas pessoas sofrem, né? O que eu vejo por aí, e foi um dos motivos para eu fazer esse vídeo, muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo. Eu trabalho com as terapias naturalistas há algum tempo, também trabalho com as terapias mentais, com a psicanálise, a hipnoterapia. Com esse conjunto de informações, eu venho trazer para vocês uma proposta diferente sobre uma doença de difícil trato, como eu já falei, de pouca pesquisa por parte aí dos nossos cientistas atuais, né? Uma grande parte da população dos homens vai acabar tendo a prostatite. Foi muito pedido para eu fazer um vídeo sobre essa síndrome, né? Síndrome da prostatite. E com isso eu quero levar a vocês o que eu uso e o que eu sei que funciona para a maioria das pessoas, tá? Nós vamos debater bastante isso aqui, porque é até um assunto delicado falar nisso, fugindo da medicina tradicional, porque o que se tem por aí é mais do mesmo, né? Você vê nos grupos aí, nas páginas da internet, quando as pessoas começam a trocar informações sobre a prostatite, essas são as mesmas coisas, trocando informações de antibiótico, de remédio e tal. E aqui a intenção é levar a pessoa a uma melhora significativa e até a cura, como há casos, de uma forma diferente. Só que para que isso aconteça é preciso um conjunto de coisas e um conjunto de informações para que vocês consigam. Então prestem muita atenção neste vídeo, que vai ser muito importante para você que padece desta terrível doença, ok? A prostatite é uma síndrome e ela foi dividida a princípio em 4, tá? Aqui, em primeiro, a prostatite bacteriana, que ela se divide em prostatite bacteriana aguda e prostatite bacteriana crônica. Número 2, prostatite não bacteriana. E número 3, prostatodinia, que algumas pessoas até nem sabem. Por isso que às vezes há muita confusão. Às vezes a pessoa não sabe nem qual tipo de prostatite ela tem. Às vezes a pessoa fica lutando contra uma bactéria e ela tem uma prostatite não bacteriana. Fica lutando contra uma doença que tomando remédio errado, e não existe a possibilidade de você melhorar tomando esses remédios incorretos, ok? Essas 4 síndromes, elas têm algumas diferenças. E nesses vídeos que eu irei fazer, eu pretendo fazer em torno de 3 vídeos ou 4, talvez seja melhor fazer 4 vídeos falando um pouco mais sobre estas síndromes e no final mostrando para vocês qual é a proposta que eu tenho e o que vocês podem fazer para melhorarem, ok? A informação está sendo dada de graça para vocês e já vai ser muito útil no tratamento. E claro que sempre a informação ela vai ajudar a vocês a conseguirem um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento em qualquer tipo de doença, para a sua melhora, para a sua saúde. Porque viver com prostatite, a qualidade de vida ela cai muito, porque é uma coisa muito incômoda, que os homens passam por isso. Existe já prostatite em pessoas adolescentes, né? Pessoas jovens, adultos,
e pessoas mais velhas. Ela é mais comum nos adultos, mas existem muitos jovens com prostatite. Não se engane achando que prostatite é uma coisa exclusiva de idoso. Não é. Tá bom? Então nós temos que ter todo esse cuidado. Alguns sintomas importantes da prostatite: infecção no trato urinário é confirmada somente em algumas destas síndromes. Por exemplo, a infecção do trato urinário, ela existe na prostatite bacteriana aguda, na prostatite bacteriana crônica. Na prostatite não bacteriana, a infecção no trato urinário ela não existe, e na prostatodinia, a infecção no trato urinário ela também não existe, ok? A próstata anormal ao toque, na prostatite bacteriana aguda, ela está anormal ao toque. Na bacteriana crônica, mais ou menos, algumas situações ela vai estar normal e outras não, né? Por isso que é difícil essa detecção. Na não bacteriana ela também vai estar mais ou menos disposta ali, você perceber se ela está normal ao toque ou não, por isso que é muito difícil. E a prostatodinia, ela não vai ter a próstata anormal. O que acontece é que em alguns momentos há casos de mudança. Você pode ter começado com uma prostatite bacteriana, ela virou uma prostatite não bacteriana e se transformou numa prostatodinia. Olha só que incrível! Ou pode ter começado com uma prostatite não bacteriana e virou numa prostatodinia. Ou pode ter começado com uma prostatite aguda e virou uma crônica. Então ela tem essas mudanças, né? E nem sempre o toque na próstata vai se dar normal na prostatodinia, por exemplo, porque pode acontecer que mesmo a prostatite, ela sendo uma prostatodinia, uma não bacteriana, ali o períneo, como ele está fazendo uma certa força, uma certa fricção, ele está incomodado, ele está irritado, pode causar uma inflamação, e essa inflamação pode ir até a próstata. Então vocês veem que é uma doença de difícil diagnóstico por causa dessas muitas possibilidades que ela demonstra. Os métodos de detecção e diagnóstico da prostatite também são bem variados. A história clínica e os achados físicos podem sugerir o diagnóstico da síndrome de prostatite, porém não são conclusivos. A prostatite bacteriana aguda, ela é com muita frequência facilmente reconhecida pelas suas manifestações clínicas dramáticas, então ela é mais fácil, né? E também é uma das prostatites mais fáceis de curar. Quando ela chega no ápice, a prostatite aguda, ali que é o momento que você vai conseguir curar ela rapidamente. Claro que a maioria de vocês já estão na outro tipo de prostatite, né? Mas não se preocupem, se tranquilizem, eu também vou falar sobre essas prostatites que também podem ter melhorias de até 90% e em alguns casos podem ser curadas totalmente, tá? Já as características clínicas da prostatite crônica, por exemplo, elas são muito variáveis e inexatas. Realmente, muitos dos sinais, sintomas e achados físicos nos pacientes portadores de prostatite bacteriana crônica e de prostatite não bacteriana e de prostatodinia são frequentemente indistinguíveis. É o que eu falei anteriormente para vocês. É muito mais difícil, né? Por exemplo, alguns estudos de raio-x e uretrocistoscopia, esse nome difícil aí, podem auxiliar na identificação de fatores complicantes, porém não permitem uma confirmação diagnóstica de prostatite, nem auxiliam na diferenciação de uma síndrome crônica da outra. Tá? As formas incomuns de prostatite, que vou falar talvez num vídeo posterior, elas também... Por dar um exemplo aqui, a prostatite granulomatosa, né? Ela geralmente necessita do exame histológico do tecido prostático. Tá? Então já é um outro caso, um modo muito mais difícil. Tá? Pois bem, agora vamos falar da prostatite bacteriana aguda. Bacteriana aguda, ela é de mais fácil identificação por tudo aquilo que eu já falei. Ela é caracterizada com início súbito.
ou seja, uma dor aguda e intensa. E com isso você consegue entender essa enfermidade. Podendo apresentar febre moderada ou alta, calafrios, dor perineal, dor lombar, às vezes ânsia, vômito, polaciúria, urgência miccional, que isso é o que incomoda pra caramba, dor à micção, mal-estar geral acompanhado de artralgia, mialgia, é bastante coisa, não é fácil. Só quem passa por isso sabe o quão ruim é ter uma prostatite, né? E ela existe em variados graus, né, de dificuldade miccional. Né? Então o toque prostático transretal geralmente mostra uma próstata dolorosa, ou seja, quando o médico vai fazer aquele toque retal, ela dói, ela tem uma dor intensa, né? Ela é inchada, ela é parcial ou totalmente firme, irregular e quente. Então é isso que o médico vai sentir ali quando fazer. Então ele vai saber que tem uma prostatite aguda. A expressão prostática da saída, a secreção purulenta que, semeada em meio de cultura, proporciona o crescimento de grandes quantidades de bactéria. Deve-se evitar a expressão prostática antes que se tenha iniciado o tratamento adequado com agentes antimicrobianos. Como geralmente a cistite acompanha a prostatite bacteriana, a bactéria pode ser identificada pela cultura de urina. E essas informações estão no livro de Meares, de 1986, tá? Eu fiz dever de casa, pesquisei, galera. Então, alguns pacientes apresentam um quadro de torexemia ou de retenção urinária aguda que pode exigir internação hospitalar. Eu já vi pessoas internadas e gritando de dor 24 horas por dia. Então a prostatite não é brincadeira, levem a sério, tá? E tudo que eu vou demonstrar para vocês nesses vídeos não interfere naquilo que você está fazendo com o seu médico. Você não vai precisar parar de tomar antibiótico, você não vai parar de tomar remédio para dor, você não precisa fazer nada disso. Isso aqui é uma coisa extra, uma coisa auxiliar e uma coisa que visa te ajudar a chegar à cura, a grande cura e ter o conforto necessário e vivenciar a vida, porque nós nascemos para ser pessoas com uma saúde total e aproveitar e viver da melhor forma possível. Foi para isso que Deus nos criou, então não é nenhuma dor que vai tirar isso de nós. Tá bom, meus queridos? Esse foi o meu primeiro vídeo, terão mais 3 vídeos e eu quero que vocês continuem acompanhando. O meu forte abraço, muita esperança para vocês, saibam que tudo vai dar certo e nos vemos então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.